Olá, sou Delma Evaner, professora de Ciências da Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Vou falar novamente com você, aluno do 9º ano. Vamos continuar a falar sobre matéria. Nós vimos que matéria é tudo o que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas aí vem uma interrogação. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas de que é feita a matéria? Já parou para pensar nisso aí? Não? Vamos pensar e solucionar isso aqui agora. Bom, de que é feita a matéria? Os modelos atômicos. Já estou tendo uma ideia. Muito bem. Olha, filósofos pensaram que a matéria, uma porção da matéria, era formada de átomo. Átomo é uma palavra de origem grega que significa indivisível. Mas a ciência, ela não trabalha com filosofia apenas. Ela agrega confirmações, experimentos, evidências. Aí, a partir desta ideia filosófica, passou-se a prestar mais atenção, a realizar determinados experimentos, a procurar evidências que confirmassem realmente do que é feita a matéria. A palavra átomo, então, significa indivisível. Isso é importante. Átomo significa indivisível. Primeiramente, foram os filósofos que trouxeram esta ideia. Muito bom, é importante este segundo ponto também. A partir dos pensamentos filosóficos, John Dalton, nós vamos falar Dalton, tá? Ele já será, a partir de agora, mais familiar. Então, Dalton, ele foi o primeiro a mencionar, a evidenciar, a mostrar que realmente a matéria ela é constituída de átomo. E segundo Dalton, átomo é uma esfera maciça, então ela não é oca, maciça, homogênea, indivisível e indestrutível. Foi a primeira menção feita a átomo. E isto valeu por muito tempo, é o que a ciência tinha. Então, pronto, a matéria é constituída de átomo. Mas a ciência, ela não é um fim em si mesma. A ciência, ela está sempre melhorando, evoluindo, descobrindo, alterando algumas informações. E com o átomo não foi diferente. Todos os átomos de determinado elemento são idênticos, segundo Dalton. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. Por que eu estou chamando a atenção para isto aí? Porque isto vai prevalecer. Isto continua nas informações posteriores. Um composto é originado de uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Quando Dalton afirmou isto aqui, ele se baseou e ele queria confirmar duas leis, lei de Lavoisier e lei de Proust. Então, de acordo com as informações destas leis, é exatamente isso que acontece. Um composto é como se tivesse uma receita. Um composto, ele é originado da combinação específica de átomos de mais de um elemento químico, sempre numa mesma proporção. E, numa reação química, os átomos não são criados e nem são destruídos. Eles simplesmente se rearranjam, se reorganizam. Então, o que nós precisamos saber bem bacana sobre Dalton? Foi o primeiro a mencionar sobre átomo, as características do átomo e o que Dalton falou para
confirmar as leis de Proust e Lavoisier. Mas a evolução aconteceu. Então, modelo atômico concebido por Dalton, ao que eu comentei, a esfera, maciça, indivisível, indestrutível e homogênea. Aqui nós temos representações deste átomo, desta esfera, quando Dalton falou que cada elemento químico é constituído por átomos iguais. Então, aqui, representando cores diferentes, nós teríamos aqui 3 elementos químicos diferentes. Então, átomos que constituem elementos químicos. Quando Dalton falou que os átomos eles se combinam na formação dos elementos para formar as substâncias, temos aqui átomos de mesmo elemento químico formando uma determinada substância simples. Átomos de mesmo elemento químico diferente desse, formando uma outra substância simples. E com este aqui também. Substâncias simples, formadas por átomos de mesmo elemento químico. Aqui, a combinação foi entre átomos de elementos químicos diferentes, então representando pelas cores diferentes. Então aqui são representação de substâncias compostas. Substâncias compostas formadas por 2 átomos de elementos químicos diferentes, formada por 3 átomos, né, sendo 2 também diferentes. Então, isso tudo aqui foi informação fornecida, confirmada, evidenciada por Dalton. Mas até aí, o Dalton ele não considerou nada da capacidade elétrica, da propriedade elétrica da matéria. Mas também não tinha esta informação clara. Posteriormente, anos depois, com a descoberta, com o estudo, com o conhecimento da eletricidade, o modelo de Dalton ele foi alterado. No século XIX, Thomson, realizando experimentos, percebendo, trabalhando com descarga elétrica em gases, ele descobriu que no átomo existem partículas menores do que ele. No caso, ele foi responsável em perceber, em descobrir uma partícula de carga elétrica negativa, que recebeu o nome de elétron. Mais adiante, ainda no mesmo século, Goldstein percebeu, encontrou, confirmou a presença de uma outra partícula elétrica no átomo que recebeu o nome de próton. Então, nesse momento, o átomo de Dalton já não era suficiente para poder representar realmente o átomo, que era maciço, esférico, indestrutível, indivisível, porque o átomo ele tem partículas subatômicas. Então, o átomo não é mais maciço. A afirmação de Dalton foi posta por terra. O átomo não é maciço, ele possui espaços vazios. A maior parte da massa de um átomo está concentrada em uma região central. Esta região central foi denominada núcleo. E é exatamente no núcleo do átomo que se encontram os prótons, identificado lá por Goldstein. Também na região ao redor do núcleo existe a eletrosfera, onde estão movimentando os elétrons, percebido lá por Thomson. Então, perceba a modificação do aspecto na estrutura, na organização do átomo que aconteceu a partir destas identificações, dessas descobertas. Comparando, observando o átomo num total, o raio da eletrosfera é muito maior do que o raio do núcleo, tá? Então, o raio da eletrosfera é milhares de vezes maior
do que o raio do núcleo. Então, novo modelo atômico vai surgir. Porque Thomson, Goldstein, eles agregaram informações. Aí um novo estudioso, um outro cientista, Rutherford, ele idealizou um outro modelo atômico. Ainda antes, Rutherford utilizou uma outra informação do Chadwick. O que o Chadwick descobriu? Que informação ele agregou para Rutherford pegar tudo e estruturar um novo modelo atômico? Já sabia da existência de próton, já sabia da existência de elétron, já sabia que no núcleo do átomo é que está concentrada a sua massa, mas ainda existia uma terceira partícula subatômica que foi chamada de nêutron. O nêutron, ele é desprovido de carga elétrica, enquanto o próton, carga elétrica positiva, elétron, carga elétrica negativa, o nêutron, ele é desprovido de carga elétrica. E aí, Rutherford organizou, já que o átomo possui partículas subatômicas, e ele não só idealizou, não, ele fez experimentos, ele bombardeou utilizando átomos, ele utilizou cobre, ouro, partículas do átomo e confirmou, falou, gente, é o seguinte, o novo modelo atômico, o átomo tem uma região central, denominada núcleo, continuou. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. Ao redor do núcleo existe a eletrosfera. Na região eletrosfera estão os elétrons. Então, este passou a ser o modelo atômico conhecido como modelo atômico de Rutherford. E aí a gente tem aqui uma legenda. As esferas na cor azul representando prótons, na cor vermelha representando os nêutrons, as partículas constituintes do núcleo, e em amarelo os elétrons. Muito bem, não parou por aí, mas Rutherford trouxe um ganho muito grande para a ciência. Continuando os estudos, aí Niels Bohr, ele chegou para complementar o estudo feito por Rutherford. Foi pouca alteração, mas não menos importante. Bohr, ele percebeu que as informações da eletrosfera descritas por Rutherford não eram bem daquela forma. Então, ele também realizou experimentos e não foi em pouco tempo, demorou bastante tempo, mas ele percebeu que a eletrosfera, ela não tinha órbitas elípticas, conforme o modelo atômico de Rutherford. Mas as órbitas nas quais os elétrons estão girando na eletrosfera eram semelhantes às órbitas descritas pelos planetas. Tanto é que este modelo atômico, ele é considerado um modelo planetário. E a gente é capaz de fazer essa comparação mesmo, né? Como se essa região central fosse o Sol e ao redor estão os planetas. Então, este é o modelo atômico de Bohr. Continua no núcleo as partículas que possuem carga elétrica positiva, que são os prótons, e as partículas desprovidas de carga elétrica, que são os nêutrons, e os elétrons circulando. Então, são órbitas circulares, girando, né, movimentando na eletrosfera. Então, o
que Bohr afirmou? Os elétrons descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo em níveis energéticos ou camadas eletrônicas. Cada nível tem um determinado valor, uma determinada carga de energia. E que o elétron, ele não permanece sempre no mesmo nível. Se ele recebe energia, ele salta para um nível externo. Se ele libera energia, ele retorna a nível interno. Então, os elétrons, eles estão girando nos níveis, mas ele não está sempre no mesmo nível. Ele tem esta possibilidade de mudar. E aí, na próxima aula, a gente continua, a gente melhora essas informações. Então, hoje, nós ficamos sabendo que a matéria, ela é constituída de átomos. Espero você na próxima aula e tenho certeza que você conseguiu aprender e também reafirmar aquilo que você já sabia. Não esqueça, para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau!